Namastê, paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, o idealizador do blog Cristo está dentro de nós. E dando continuidade às reflexões casuais, vamos à 11ª reflexão, que fala o seguinte: o ato de refletir é o que nos faz diferenciar de qualquer criatura e criação que possa existir. É nossa dinâmica constante da consciência que nos une a Deus e nos proporciona a Ele assemelharmos. Quando a caridade se manifesta de forma concreta em nossas vidas em função do outro para o bem comum. E trazendo uma observação, sempre deixo claro em todos os vídeos quando me refiro às reflexões casuais, isso eu considero não especificamente minha, por mais que eu tenha escrito essas reflexões, mas são inspirações que vêm do alto, que eu tive a sensibilidade de captar e decodificar dentro das minhas limitações essas ideias. Então, o que é que essa reflexão quer nos apresentar? Vamos por parte. No primeiro momento, ele fala: o ato de refletir é o que nos faz diferenciar de qualquer criatura e criação que possa existir. O ser humano, dentro da natureza, é o que tem unicamente a capacidade de refletir, de pensar. Tem a razão como ferramenta, que infelizmente muitas das vezes é deixada ao lado quando é arrastado pelas paixões, pelos vícios, onde ele deixa de se assemelhar a Deus e se torna uma verdadeira besta, não um animal, mas um verdadeiro monstro. Então, esse ato de refletir nos traz também uma grande responsabilidade dentro dessa pirâmide, onde tem criaturas e a própria criação, onde a gente está além do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. O homem está acima. Esse estar acima também traz uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade é de contribuir para um mundo melhor. Mas infelizmente o homem, nesse mundo em que vivemos, está trazendo um verdadeiro caos. Em vez de sermos os arautos de Deus, se tornamos verdadeiras pragas, parasitas desse mundo, que pouco a pouco estamos destruindo. Um verdadeiro caos. E nessa dinâmica constante da consciência que nos une a Deus e nos proporciona a Ele assemelharmos. Eu comparo o homem como um espelho. O homem diante do espelho, ele vê a sua própria face. Esse espelho pode ter deformações, pode estar todo borrado, pode estar todo manchado. Então, quando ele vê, ele não vê ele da forma genuinamente como ele é. Assim é o homem diante de Deus. E como a gente pode pegar Deus como referência? Pela ferramenta que nos diferencia de qualquer criatura e criação da face da terra, que é a nossa própria consciência. O ato de pensar não é para o benefício próprio. O ato de pensar é um exercício que nos leva a transcender pela reflexão, pelo despertar da nossa consciência, que muitas das vezes está adormecido. Está adormecido porque ela não é estimulada. Somos escravos da mente. A mente pode estar a nosso benefício, mas também podemos ser escravos da própria mente. A mente, ela capta todo tipo de pensamento. E alguns desses pensamentos a gente se identifica. E eles nos conduz e nos escraviza. Então a gente tem que ser o senhor da mente, não escravo da mente. O que você pensa não é você. Aquilo
se apresenta diante de você e você se identifica ou não. Às vezes a pessoa perde totalmente sua identidade, se identificando com os próprios pensamentos. O pensamento é o assassino da realidade, como fala Blavatsky. E a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de pensamento que a gente está lidando e convivendo. Às vezes você pode dizer que é impossível não pensar. Mas eu vou trazer um exemplo para você. Você está subindo um alto de uma montanha, escalando. Se você não estiver concentrado, até a subida dessa montanha, segurando nas pedras, escalando, com medo de derrapar, se você não estiver concentrado, se você fugir à concentração, você pode cair e morrer. Diante de uma situação dessa, você fica tão focado que todo tipo de pensamento foge de sua cabeça e você fica focado só em subir. Assim é o nosso dia a dia. Se a gente não tiver foco, se a gente não souber se disciplinar nos seus pensamentos, se tornamos escravos delas, verdadeiros fantoches. A mente tem que estar a nosso serviço, para o nosso benefício e principalmente para o benefício do bem comum, que é a humanidade em si. É aqui quando ele fala em assemelharmos a Deus, quando a gente consegue ter o controle da mente, a gente automaticamente consegue toda uma higienização da mente, deixa de lado todo tipo de pensamentos tóxicos, todo tipo de pensamentos que nos leva a nada, a não ser nos envenenar e nos destruir. É muito simples você dizer, quando vier um pensamento ruim, um pensamento infame, dizer, isso não sou eu e isso eu não quero. O dominar a mente é um exercício diário. Você tem que despertar e se identificar como observador e não como os pensamentos. Você é o observador e não o pensamento. Senão você se torna escravo da mente. Então quando ele fala, é nessa dinâmica constante da consciência que nos une a Deus e nos proporciona Ele assemelhar, é se tornar senhor de sua vida e não escravo das paixões e de tudo aquilo que é motivado primeiramente pelos pensamentos. Isso só ocorre quando a claridade se manifesta de forma concreta em nossas vidas em função do outro para o bem comum. Não podemos viver só de teoria. Devemos trazer a nossa vida para a praticidade. Não adianta você passar a vida toda sentada no templo, no culto, indo à missa diariamente por toda a vida e não trazer aqueles ensinamentos para o seu dia a dia. A nossa vida é o grande laboratório. É o grande laboratório de tudo aquilo que você absorve. Que deveria ir para o seu coração, que poderia ir para a sua mente. Dali, transcender para uma reflexão mais profunda e viver de forma concreta tudo aquilo que você aprende. Os livros sagrados talvez não são perfeitos, têm suas limitações históricas, tem o seu sentido alegórico, que muitas vezes as pessoas confundem com historicidade, mas a mensagem ali é muito profunda. Basta trazer para a realidade. E para trazer para a realidade, você tem a oportunidade todo dia, do acordar até o dormir. Mas muitas das vezes a gente se identifica com o ego, com nossos interesses, com a nossa vontade. E deixa de lado tudo aquilo que ensinou, que aprendeu, se esvaziou. É importante ser violento consigo mesmo, ser violento contra os maus pensamentos, contra o seu próprio ego, que o único objetivo deles é iludir, o único objetivo deles é te escravidar até a sua morte, continuando morto no sepulcro. Mas você precisa despertar, você precisa se tornar um novo Cristo.
E para isso é necessário silenciar, refletir e dessa reflexão transcender em companhia da consciência. Em companhia da consciência, se tornar um com ela. E se tornar um com a consciência é se tornar um com Deus. Paz e bem. Namastê.